pega con el flow, a darle clase al pesco. Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner. Vamos a sacarnos la chispa, que el reggaetón lo decida. Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner. Vamos a sacarnos la chispa, que el reggaetón lo decida. Muchos ya me conocen, soy Crispé. Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol e hoje a gente vai ter nosso primeiro assunto da terceira unidade. Vamos lá? Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner. Vamos a sacarnos las chispas, que el reggaetón lo decida. E como estamos falando da ideia de tempo, principalmente a ideia de a transição do futuro em relação ao passado, eu trouxe essa tirinha onde diz assim: recuerdas a minha ex-novia Ingrid? Aí o gato, né, Garfield, pensa: no, lá de los príncipes grandes, em absoluto, lá abraça gatos, como se fuera de. Ou seja, tem tanto tempo, como é que ele vai lembrar disso, né? Mas quem é esse gato? O gato Garfield é a estrela de uma das tirinhas mais famosas da história, sendo publicada em 2.570 jornais de todo o mundo. As outras personagens principais são Odd, um cão, e John, que, por sinal, é o cartunista dono dos dois. Gente, olha que interessante. Garfield é a criação de Jim Davis, que tirou o nome do personagem, né, do nome do seu avô, James Garfield Davis. É interessante? Los voy a conquistar, soy el king, como yo no hay otro igual. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Vamos a ver quién es el mejor acá. Con mi baile los voy a conquistar, soy el king, como yo no hay otro igual. Pessoal, vocês devem pegar o livro de vocês, abrir na página 82 para a gente fazer uma atividade, tá? Aí, na questão 1, tem assim: leia el cómic e identifica a palavra utilizada para se referir ao futuro. De início parece fácil, mas vai exigir um pouquinho de vocês, porque a gente vai começar a trabalhar com o futuro, mas um futuro irregular. Por isso, cria-se a dificuldade, porque vocês ainda não viram o futuro irregular. Mas a professora vai ensinar aqui. Vamos lá? Vamos fazer a leitura? Então, acompanhe. Tem assim: temos que llenar um questionário. Olha a palavra llenar, significa preencher um questionário. Temos que llenar um questionário pez. Preste atenção nessa palavra pez, crianças. Por quê? Porque a palavra pez significa peixe. Porém, se vocês forem a um restaurante e pedirem um peixe para comer, vocês não vão usar a palavra pez, vocês vão falar a palavra pescado. Então, o pez é o peixe vivo e o pescado é o peixe para comer, tá bom? Pergunta 1, que te gusta ser? Então, a pessoa vai e pergunta o que é que o peixe gosta de fazer. O que é que o peixe vai responder? Flotar. O que significa flotar? Significa flutuar. Aí ele responde assim: ampliemos isso um pouco, vamos aumentar um pouco mais essa sua resposta. Coloque assim: pondré. Ele vai colocar, colocará, cocinar, tênis, filmes de Fellini. O que é filmes de Fellini? São filmes, né, de Fellini. Fellini é o pai do cinema, é um diretor muito famoso italiano, que é considerado assim, sabe, o criador do cinema. Que buscas em uma pareja potencial? O que você procura num casal assim que dá muito certo no futuro? Ele fala proximidade, ou seja, proximidade. Aí eu pergunto a vocês, como é que vocês vão responder na questão A? Questão primeiro, letra A. Vocês vão botar assim: que le gusta el pez? Vocês vão responder le gusta flotar. Quer dizer, o peixe gosta de flutuar. Então, como é que vocês vão responder? Le gusta flotar. E a letra B? E que pondrá el perro en el questionário? O que é que o cachorro vai anotar, vai preencher no questionário? Ele vai botar assim: pondrá cocinar, tênis, filmes de Fellini. Entenderam? Vamos lá, anotem. Les traigo melodía, ya huele a pescado a la parrilla. Y aunque a mí la gente me critica, ese no me llega a las rodillas. Ya todos saben lo que voy a hacer, beligerante me voy a poner. Vamos a sacarnos la chispa. Agora, pessoal, vocês vão pegar o livro e abrir na página 86 e 87. Na 86 a gente tem esse texto, Vivir no Futuro. Vamos ler aqui juntos. Ler, reacciona. E depois vocês vão responder junto com a professora na página 87. Vamos lá? Preparados? Vamos começar. O texto diz assim:
O título é Vivir no Futuro, já que a gente está falando de futuro, essa é a nossa temática. Alguns dos adelantos que estão investigando atualmente parecem saídos de um relato de ficção, ou seja, algumas coisas que estão sendo pesquisadas atualmente parecem assim que saíram de um filme de ficção. Por exemplo, las zapatillas inteligentes, los banhos autolimpiantes, ou seja, tênis que são inteligentes, banheiros que se limpam, quartos de juegos virtuais, são quartos onde você entra, pode jogar futebol virtualmente, pode jogar tênis virtualmente, etc. Veículos sem condutor, ou seja, carros sem motorista, imagine aí, pensa que beleza? Comida em tabletas e etc. Tem a reticência que mostra que existe muito mais coisas do que isso. Então, na segunda questão, tem assim, contesta as perguntas. Letra A. En el texto se hace la previsión de algunas invenciones. Quais? O que foi perguntado? No texto, faz a previsão de algumas invenções. Quais são essas invenções? A resposta está aqui, garota. Garotada, se for o caso, vocês vão pausar o vídeo e já vão respondendo. Las zapatillas inteligentes, banhos autolimpiantes, quarto de juegos virtuais, veículos sem condutor, comida em tabletas. Responda aí. Letra A. Tô esperando. Pronto? Beleza. Los especialistas de distintas áreas da ciência e da tecnologia que estão trabalhando nestes incríveis avanços já pode adelantar algumas fechas. Quero que vocês aprendam essa palavra aqui, ó. Crianças, fechas, que significa o quê? Significa fechar? Significa datas. Em las que se encontrarão disponíveis para o grande público. Por exemplo, a comida em tabletas. O que são essas comidas em tabletas? Cuja experimentação começou para alimentar os astronautas durante suas travessias espaciais. La comida em tableta estará à la venta aproximadamente no ano 2025. Gente, na letra B pergunta assim: crees que todas essas previsões vão cumprir-se? O que perguntou? Vocês acreditam que essas previsões aqui, por exemplo, citadas, vão de fato cumprir-se? Por quê? Aí a resposta pessoal. E lógico que vocês ainda não têm o domínio total do espanhol, portanto, vocês podem escrever em português, sem problema nenhum, tá bom? Vamos para a letra C, que diz assim: como serão os inodores climatizados? Como serão esses banheiros climatizados? Olha o que diz aqui. Acompanhe. A quem le gusta limpar o banho? Quem é que gosta de lavar o banheiro? Muito pronto. Ou seja, muito rapidamente se poderão conseguir de forma massiva. O que significa conseguir de forma massiva? Significa que vai ser algo que é para todo mundo. Por exemplo, os celulares, quando foram colocados à venda, somente os ricos tinham. Hoje em dia, todo mundo tem. A mesma coisa é essa ideia aqui dos banheiros, né? Então, eles estão pensando que seja algo que seja para todo mundo. Então, essa é a resposta da letra C. A resposta seria assim: los nuevos inodores climatizados, ou seja, os novos vasos sanitários, inodoros são vasos sanitários climatizados que se lavam, que se desinfectam, que se secam os solos depois de cada uso em 20 segundos. Olha que interessante. Muito bom, né? Como se isso fosse pouco, não falta muito tempo para que se possa planejar vacações em Marte. Então, daqui a pouco a gente já vai poder planejar, comprar nossa viagem para ir para Marte. Pensa que absurdo! O escritor estadunidense Ray Bradbury afirma: pisaremos Marte antes de 2020. Essa previsão foi... A gente já está em 2020, a gente não está pisando ainda em Marte, não. Em uma conversação telefônica nos explica: bueno, chegamos à Luna, não? Inventamos toda a classe de coisas incríveis en área de las comunicações, las computadoras, la televisión, la rádio, os teléfonos. Vejam, isso aqui ele acha que já é uma grande invenção do ser humano, né? Las comunicações, las computadoras, la televisión, la rádio, los teléfonos. Tudo isso não existia somente, gente, há 100 anos, realmente. Por esse ponto de vista, é verdade. Pero não hemos chegado a Marte. Ele acredita que ainda não chegamos a Marte, mas logo, logo a gente vai poder passar as férias em Marte. E eu quero que cheguemos a Marte. ¿Para quê? Para criar uma nova civilização, como a nossa, pero
vai ser uma nova civilização, né? Que será criada lá em Marte, porém, que imita a nossa, porém, o que eles vão fazer? Pero, melhor, vão procurar fazer, apesar do modelo já existente na Terra, eles vão procurar esse modelo de uma forma melhor. Aí tem um livro de vocês na questão D. De essas invenções, qual te parece la mais útil? Por quê? Vocês vão responder pessoal e em português. E a letra E, el escritor Ray disse que quer que cheguemos a Marte para criar uma nova civilização como a nossa, pero melhor. Aí vem a pergunta. Que te parece essa afirmação? O que você acha dessa afirmação? Você acha que nós seremos capazes de criar num outro planeta uma civilização melhor do que a nossa? Você acha que isso é possível? E por quê? Pode responder em português, já que é pessoal. Vamos começar o nosso primeiro assunto da terceira unidade. Para isso, precisamos resgatar o futuro imperfeito regular, já estudado lá na segunda unidade, tá bom? Por quê? Porque serve como base para o assunto da terceira unidade, que é o futuro imperfeito, porém irregular. Veja. O regular, ele mantém o mesmo radical e as mesmas terminações, tanto na primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Veja, ó, é. Apesar de ser a primeira conjugação terminados com AR, a segunda conjugação com ER, a terceira conjugação com IR, embora haja essa diferenciação, quando você conjuga, você mantém a mesma terminação, tá vendo? Embora haja as vogais temáticas diferentes no infinitivo, quando você conjuga no futuro, o que acontece? Você vai ter a mesma terminação. Eu cantarei, eu comerei, eu pedirei. Preste atenção nisso, tá bom? E olha, quando a gente usa essa terminação, mesmo quando o verbo é irregular, ele não vai se modificar, pessoal. Não vai. Preste atenção. Vejam aqui, acompanhem comigo. Ó. É, a, as, emos, eis e an. Observe que é igual é, as, a, emos, eis e an. Não mudou. Então, por que ele é irregular? Ele é irregular porque o que muda é o seu radical. O verbo caber vira cabre. Desci vira dir. Abe vira abre. Então, você vai modificar o radical e aí você vai combinar com a terminação, que é a mesma lá do regular, e nós formamos o nosso futuro imperfeito irregular. Gente, o primeiro passo que vocês devem fazer para estudar para esse assunto é aprender a modificação que fica no radical, tá? É a dica que eu dou para vocês. Então, senta e aprende. Então, perceba que o verbo desci vira dir, beni vira bendre, caber vira cabre, poner vira, aqui faltou o ó, pondre, poder vira podre. Observe a diferença do poner para poder. O poner tem um N e o poder não tem. Salir vira sadre. AB vira abre, valer vira valdre, AC vira arre, o C é trocado pelo R, atenção. Querer, o R fica dobrado, é redoble, querer. Saber vira sabre e tener vira tendre. O que faz? Você pega esse radical modificado e acrescenta as terminações. Essa é a fórmula para vocês conjugarem o verbo no futuro imperfeito e irregular. Então, vocês vejam, di com E, eu direi, tu dirás, ele dirás. Nós outros diremos, vós outros direis, eles dirão. Bendré, eu bendré, tu bendrás, ele bendrá. Nós outros bendremos, vós outros bendreis, eles bendrão. Cabre, eu cabrei, tu cabrás, ele cabrá. Gente, aqui, ó, tô vendo só agora que não tem esse S. Tirem esse S daqui, tá? Presta atenção. Tira esse S. Pronto, tirei. Então, eu cabrei, tu cabrás, ele cabrá. Cabremos, cabreis e cabrando. Poder. Eu podrei, tu podrás. Olha a diferença de podré, podrás e podrá. Tá? Pondré, podrás e podrá. Repetindo. Podré, podrás e podrá. Verbo poder. Pondré, pondrás e pondrá. Verbo poner. Estudem. Dessa forma, se for pedido para vocês conjugarem, conjugue o futuro imperfeito. É a mesma coisa de conjugar o futuro simple. Presta atenção. Simple é o mesmo imperfeito. E aí eu peço os verbos irregulares. Eu peço que vocês conjuguem o verbo querer. Como é que vocês vão conjugar? Eu querer, tu querás, ele querá, nós outros queremos, vós outros quereis, eles querão. AC, eu harei, tu harás, ele hará, nós outros haremos, vós outros hareis, eles harão. Desci, eu direi, tu dirás, ele dirá, nós outros diremos, vós outros direis, eles dirão. Tener, eu tendrei,
tu tendrás, ele tendrá, tendremos, tendreis e tendrá. Repito, preste atenção nesses dois aqui, ó. Poner e poder. Pondré é diferente de podré. Pondrás é diferente de podrás. Pondrá é diferente de podrá. Por que eu chamo atenção nisso? Porque existem várias questões de Enem e de vestibular, onde eles fazem assim uma confusãozinha entre o poner e o poder, somente porque há uma única letra que os diferencia, que é o N. Beleza? Aqui eu trouxe uma tabela, onde eu tenho todos os verbos que eu irei cobrar de vocês nas avaliações. Esses verbos, todos eles são irregulares. É o futuro simples ou, como eu disse, também pode ser chamado futuro imperfeito. Todos eles são irregulares, portanto, vocês devem perceber que há mudança em la raiz. O que é a raiz? Radical, a mesma coisa. O tener vai se transformar em tendrem, ou seja, eu tendré, tu tendrás, ele tendrá, nós outros tendremos, vosotros tendreis, eles tendrão. O verbo venir vai ficar como? Eu vendré. O verbo poner, pondré. O verbo poder, podré. O verbo saber, sabré. O verbo decidiré. O verbo querer, querré. Haber, abre. Hacer, haré. Caber, cabré. Valer, valdré. Salir, saldré. É preciso estudar. Então, pessoal, eu trouxe aquele quadro, né, com todos aqueles verbos, mas eu não vou cobrar de vocês agora aquela quantidade de verbos, não. Então, por que eu trouxe? Eu trouxe para vocês terem, assim, uma compreensão da sua formação, né, da sua irregularidade. O que eu vou cobrar de vocês? Que vocês aprendam somente estes verbos. Por isso, eu estou pedindo que conjuguem no caderno para que vocês tenham esse material de estudo, tá bom? Então, quais são os verbos que eu quero que vocês conjuguem no caderno? O verbo tener, o verbo poner, o verbo benir, o verbo poder, o verbo descer, hacer e salir. Esse exercício é importante que vocês façam para que vocês fixem a aprendizagem. Antes que vocês reclamem, quero lembrar vocês que vocês teriam que estar tendo aula durante 50 minutos na sala e depois a professora ainda passaria a atividade para casa. Então, quando estiverem reclamando, poxa, tem tanto que tá vendo no livro, tem ainda que fazer isso no caderno, não reclamem. O do livro é como se fosse da sala e esse daqui é como se fosse para casa, beleza? E chegamos ao final da nossa aula. Gente, vocês estão lembrados que a professora olha quem está comentando para poder preencher a caderneta, né? Com a presença de vocês. Um beijo, um abraço e até semana que vem.